Olá pessoal, me chamo Giovanni Costa, sou estudante de psicologia, estou no 4º semestre, período, fase. 2 anos de faculdade, eu não sei exatamente a forma correta de falar. Essa entrevista /podcast faz parte de uma atividade de extensão do curso de psicologia para a disciplina Orientação Profissional, ministrada pela professora Graziela Torrico, do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, Polo Barreiros. O tema do nosso trabalho é como a orientação profissional contribui para escolhas de carreira mais conscientes e bem-sucedidas. Eu vou aqui roubar uma frase de um famoso podcast brasileiro, que ele fala que a nossa convidada é mais inteligente, mais interessante, conhece melhor orientação profissional que o apresentador que vos fala. Estou aqui com a Bruna Rizieri. Por favor, Bruna, nos conte um pouco sobre você. Bom, pessoal, um prazer conhecê-los. Fico muito honrada com o convite. Me chamo Bruna, eu sou gaúcha, moro em Santa Catarina já tem muitos anos e eu comecei a trabalhar com orientação profissional por um acaso assim do destino. Eu não tive essa disciplina na graduação, o que eu acho uma pena, assim, né? Tive muitas aulas de psicologia escolar, mas nunca foi dado um foco assim em orientação profissional. E aí, quando eu estava no 4º ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com jovens aprendizes. Para quem não conhece, né, o programa Jovem Aprendiz, que é lá dos anos 2000, é um programa de incentivo, né, ao trabalho em que os adolescentes, eles trabalham no contraturno, eles precisam ir para a escola, mas no outro turno eles trabalham, fazem cursos de formação profissional. E eu comecei a perceber que era uma demanda muito grande, assim, né? Que eles tinham muitas dificuldades, muitas dúvidas. E aí eu meio que decidi o que eu queria fazer da vida, assim. Aí eu falei, nossa, quando eu me formar psicóloga, eu quero trabalhar com orientação profissional e de carreira, assim. E aí depois o que seguiu foi a sequência disso, né? Então fui fazer formação na área, depois o mestrado também nessa mesma área na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí as experiências que eu tive dali em diante sempre visaram, né, contribuir para a formação nesse campo. Sim, legal. Bruna, eu achei interessante tu falar que descobriu que gostava dessa área durante o teu curso de psicologia. Só que eu tenho colegas de turma que eles surfaram por vários cursos antes de escolher o curso de psicologia. Então, a minha dúvida é, a orientação profissional foca mais nesse público jovem que muitas vezes está finalizando o ensino médio e tem dúvidas sobre a carreira que vai escolher? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção, assim, de que o termo hoje orientação profissional, ele serve justamente para a gente tentar tirar um pouco aquela cultura do teste vocacional. Porque antigamente era esse mesmo o propósito, né? 100 anos atrás, mas agora a realidade é outra. Hoje a orientação... vocação. Exato, né? E hoje a orientação profissional trabalha com projeto de vida. E se a gente for pensar em qualquer etapa do nosso desenvolvimento, a gente pode estar precisando pensar no nosso projeto de vida. Não só quando eu estou inserido, né, ali saí do 3º ano e quero escolher um curso de graduação, mas pode ser que talvez eu queira fazer uma reescolha de curso, como alguns dos seus colegas podem ter passado, ou poderia ter ajudado eles, né, talvez, se isso tivesse sido feito. Uhum. Eu tenho um paciente, só para mencionar, que eu atendo agora, que estão fazendo preparação para aposentadoria ou transição de carreira. Então, todos esses públicos entram dentro daquilo que a gente pensa na orientação profissional. Isso é muito legal. Nossa, mas aproveitando, como é que funcionaria a orientação profissional para aposentadoria, Bruna? Então, pensando que a orientação profissional e de carreira, ela pensa nos projetos de vida, veja só, né? O trabalho, ele faz parte da identidade das pessoas, né? E muitas vezes fazer essa desvinculação não é algo necessariamente fácil. Então, imagina que a gente tem isso até na literatura, né? De que muitas pessoas passam aí por dificuldades quando se aposentam, né? Porque aí a pessoa tem toda uma vida ali, de repente, se aposenta e aquilo para por completo. Claro que hoje esse campo da psicologia também estuda as novas formas, né, de se aposentar, não é todo mundo que para completamente, às vezes a pessoa vai se dedicar a outra atividade, mas envolveria justamente isso, assim, a pessoa conseguir
planejar previamente como ela quer que essa aposentadoria aconteça, quando ela quer que isso aconteça, para que essa transição seja feita da melhor forma e o melhor, né, com planejamento. Para que ela não se sinta perdida, né, Bruna? Isso mesmo. E a outra dúvida que eu tenho, Bruna, é se há um curso específico, assim, porque tu falou que fez uma pós-graduação em orientação profissional. Só que tem um curso específico sem ter uma formação, vamos dizer assim? Então, é que a orientação profissional, ela na verdade é uma área interdisciplinar, posso falar, né? Então, não Sim. são apenas psicólogos que podem atuar com orientação profissional e de carreira. Pessoas que atuam em empresas, administradores, pedagogos, né, que atuam no contexto escolar, podem também trabalhar com orientação profissional. É claro que os psicólogos podem fazer isso num contexto clínico, né? E que é um pouco diferente, mas existem diversas formas de intervenção em orientação profissional e de carreira, e nem todas elas são especificamente da psicologia. Então, existem muitos cursos de formação que aí podem ser abertos. Pós-graduação, teria que dar uma olhada. Nesse momento, eu não conheço, não sei te dizer se tem uma especialização específica nisso. Sim. Mas o mestrado que eu fiz, a título de curiosidade, assim, né? A gente tem as áreas de pesquisa dentro do mestrado de psicologia, então o meu mestrado foi na área de psicologia organizacional e do trabalho, e dentro dessa área, a linha de pesquisa que eu estudei era de desenvolvimento de carreira. Então, era específica. Então, não foi uma especialização, foi uma vertente ali do mestrado, um foco do mestrado. É porque o mestrado, a especialização, tudo isso entra dentro do que a gente chama de pós-graduação, né? Tudo aquilo que eu vou estudar depois da faculdade vai ser pós-graduação. Só que o objetivo pode ser diferente. O mestrado é uma formação para a gente aprender a ser cientista, né? A gente aprender a produzir conhecimento científico. Então, eu fiz um curso de formação que é como se fosse, um curso de formação, né? Ele não é uma pós-graduação, eu não ganhei um título de especialista. Eu fiz uma formação em orientação profissional e de carreira no Instituto do Ser, que é uma instituição bem antiga em Florianópolis. E aí, depois, o meu mestrado foi na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, aí nessa mesma área. Sim. Bem, a próxima pergunta que eu tenho aqui é uma que me interessa muito, sobre a aplicação de testes psicológicos na orientação profissional. Me interessa muito também, assim, porque testagem psicológica, né, é a atividade que a gente tem hoje exclusiva de uso do psicólogo. Então, eu acho que a gente precisa usar muito bem, né, dessa atividade, que ela é realmente só nossa. E é isso que os psicólogos podem trazer de diferencial para os seus processos de orientação profissional e de carreira. Então, existem hoje muitos testes psicológicos que são exclusivos para esse segmento, assim, né? Eles são específicos para ajudar, por exemplo, na mensuração dos níveis de maturidade para a escolha profissional, na identificação de preferências em determinadas atividades profissionais. Eu utilizo muito, né, baterias de personalidade, então, por exemplo, o DFP, que ele pode ser muito bem construído também junto com outros testes. E a gente tem uma série de instrumentos que não são de uso exclusivo do psicólogo. Existem muitos à disposição, justamente porque a orientação profissional é uma área que engloba, né, profissionais de diferentes formações, não apenas da psicologia, mas tem muita ferramenta disponível, assim. E aí a testagem psicológica, ela pode ser usada de maneira muito eficaz. Acho que vale ressaltar, inclusive, também, que aplicar um processo de orientação profissional não significa fazer uma bateria de testes psicológicos. Isso é um engano muito comum, né? De que a pessoa, você vai receber aquele teu cliente e você vai ficar aplicando ali muitos testes psicológicos e depois simplesmente fazer a interpretação deles. Não é esse o objetivo. A ideia é que os testes contribuam para essa avaliação. Muitas vezes, inclusive, a gente vai pegar, eu tenho escalas que eu aplico que eu vou discutindo item a item, a gente vai conversando também depois de aplicar, né,
com o paciente. Às vezes ali a gente já faz uma super intervenção também de psicoeducação, de tirar dúvidas, mas a ideia, assim, é pensar que eles contribuem, eles são coadjuvantes, mas eles não são o principal, né? A gente tem muitas outras técnicas que são utilizadas no processo de orientação profissional, além dos testes em si. Sim, eles são uma parte, né, do teste. Isso, Eles ajudam a ter uma conclusão ali numa escolha mais consciente, né? Perfeito, exatamente. E sobre as sessões, porque você diz que não é só o teste psicológico, a gente precisa ter sessão, né? A sessão ali com o orientando, vamos dizer assim, orientado. E quantas sessões são necessárias? Mais ou menos assim. Vamos lá. De maneira geral, a gente trabalha com uma média de 8 a 12 sessões. Esse número, no entanto, ele tem variações. Eu já fiz processos assim de orientação que foram mais curtos, inclusive, do que isso, sobretudo com adultos, né? Que às vezes tem uma decisão aí a ser feita ou algo mais restrito que a pessoa veio trabalhar. Já aconteceu, assim, 4, 6 sessões, a gente conseguir fechar o processo. Mas, no geral, sobretudo com adolescentes, eu costumo fazer no mínimo 12. E às vezes passa disso, tá? Porque tem um processo assim de uma entrevista bem detalhada com os pais, a entrevista com o adolescente. Com os pais também? Com os pais também, né? Então a gente foca muito em questões de autoconhecimento no início. E no caso dos adolescentes, né, Giovanni, a gente tem um outro dilema, assim, que de maneira geral, lógico, né? Cada adolescente é um adolescente, mas a maioria deles, assim, tem uma visão muito limitada do que é o mercado de trabalho, e inclusive do que são as profissões em si. Então, às vezes, eles até vêm, assim, com algumas preferências já delimitadas. Ah, eu pensei nesse, naquele, no outro curso, Bruna. Só que aí, quando a gente começa a conversar, é um negócio que, assim, eu brinco até com os pais, né? Eu falo que, assim, aquela pessoa que quer fazer medicina porque viu Grey's Anatomy, quer fazer direito porque assistiu Suits, né? Então, assim, é uma visão realmente muito idealizada. E na orientação profissional, uma das coisas que é aproveitar da melhor forma esses eventos imprevisíveis, isso é uma grande habilidade para conseguir construir carreiras melhores. Pode ser um contato de uma pessoa que se torna um networking importante no futuro. Qualquer coisa não planejada, né, pode ter um impacto positivo na nossa carreira. Então, por exemplo, essa é uma abordagem teórica que tem pressupostos, inclusive, do que a gente trabalha nas sessões de orientação de carreira com os pacientes, e que é muito, muito interessante, né? É bem interessante. E isso também me lembrou e encaixou com uma pergunta que estava fora do roteiro. Eu não sei se eu posso fazer. Posso fazer? Pode. Posso, sim? Tá. Por muito tempo, eu tentei escolher uma carreira. Só que muitas vezes eu escolhia, por exemplo, uma profissão como programador. Eu sabia que para ser programador, eu teria que gastar um bom tempo ali numa profissão que eu não tenho certeza se eu ia ter uma renda boa. E em quanto tempo eu ia conseguir ter essa renda. Muitas vezes eu desisti de fazer alguma coisa porque eu tinha dívidas a pagar. A questão financeira não estava boa. Sim. E eu queria saber se na orientação profissional, essa consciência de classe, de situação financeira, também é vista, também é abordada. Muito, tá? Eu acho que é muito difícil, assim, uma pessoa trabalhar com orientação profissional sem ter esse olhar. Quando eu atendo adolescentes, por exemplo, Giovanni, eu sempre tenho esse papo com a família antes, assim, do tipo, quais são as possibilidades? A família teria condições se esse adolescente passar num vestibular em outra cidade? Como seriam as condições da família? Eu sempre vejo tudo isso antes, para que eu possa trabalhar com esse adolescente dentro das perspectivas que a família dele tem. Porque senão também a gente está, né, às vezes ali trazendo uma situação que não vai ser possível de ser realizada. Mas eu acho que esse olhar é muito importante. Eu já tive, eu teve um caso que eu nunca mais esqueci, assim, eu tive uma jovem que ela era universitária de um curso de engenharia
E ela veio me procurar porque ela queria fazer uma transição de curso. E aí, olha que engraçado, né? Porque de início parecia isso, assim, que ela tinha uma insatisfação com a engenharia e queria trabalhar em outra coisa. Mas Sim. investigando melhor e fazendo uma boa anamnese, o que, que eu consegui entender com ela, assim? Que ela estava muito farta das situações de machismo que ela vivia na universidade. Nossa. E isso fazia ela pensar, assim, que, bom, talvez engenharia não é uma profissão para mulher. Olha que coisa Caramba. doida, assim, né? Que Porque a coisa gente louca, está né? falando de um atravessamento de gênero mesmo, né? Super importante. Uhum. E aí o meu processo com ela foi muito mais de ajudá-la nessas situações de enfrentamento e de ver o que, que poderia ser feito nessa situação. A gente conseguiu traçar algumas coisas juntas, porque o que ela fizemos isso, lógico, porque ela conseguiu entender que, na verdade, a única coisa que estava fazendo ela desconsiderar a possibilidade de ser engenheira eram essas dificuldades acadêmicas que ela estava enfrentando, porque quando ela pensava no curso em si, na profissão, ela Uhum. tinha bom desempenho, ela ia muito bem, ela queria trabalhar com aquilo. Sim. Então, um fator ali estava interrompendo dela seguir com aquela carreira. Exato. Uma coisa, assim, que é bem ruim, né? Mas que é apenas um fator. Exato. Né? Então, eu acho que não tem como a gente ficar alheio a essas questões assim de classe, de raça, de gênero, porque acaba tendo uma implicação muito importante, né? Eu já Uhum. tive também no passado uma pessoa que eu atendi que era um homem e ele entrou no curso de pedagogia, que era algo que ele sempre almejou, e ele ficou muito incomodado porque ele era o único homem da turma. Então, para ele, isso Hum, trouxe também um questionamento muito grande, assim, né? Se eu não tenho outros colegas homens na sala, então talvez essa não seja uma profissão para mim, caramba. né? E aí, claro, a gente tem esse mesmo recorte também quando você pensa em pessoas negras, né? Em pessoas que às vezes, sei lá, né, podem ter uma orientação sexual também diferente ali do estabelecido, e às vezes naquele contexto isso acaba se tornando um problema, né? Então, infelizmente, né, a gente tem essas situações e eu acho que ter esse olhar é essencial para o profissional que vai trabalhar com isso, porque acaba afetando, né, essas escolhas. Aham. Olha, foi uma pergunta fora do roteiro, mas achei que foi a melhor pergunta. Bruna, eu tenho uma dúvida que surgiu agora sobre como que isso é entregue ao final das sessões. Como é? É um conjunto de tudo ali, é por escrito, é falado? Como é que é entregue? Eu faço sempre um feedback verbal, assim, de ter uma sessão de fechamento, no caso dos adolescentes, com os pais, mas também com aquele jovem, se é uma pessoa adulta, né? Eu faço essa sessão de fechamento com ela. Eu geralmente gosto de fazer uma relembração assim de tudo que a gente fez, né? Então, e trazendo o Uhum. que nós trabalhamos, o que a gente foi construindo. Eu gosto de fazer algumas ferramentas também do tipo mapa conceitual, em que a gente coloca junto tudo que foi trabalhado, mas eu devolvo, né? A questão ali, os testes, as coisas que foram aplicadas, eu entrego tudo de volta para a pessoa, mas eu não faço nenhum tipo de laudo ou qualquer tipo de diagnóstico, ou então com sugestões de profissões. Não, isso não é feito. Precisa conhecer as profissões, só não precisa, entregar. Olha, você é isso aqui. Não, até porque o grande objetivo da orientação profissional é também trabalhar o processo de tomada de decisão. Tomada de E isso decisão. implica que a pessoa faça essa escolha. Às vezes a gente tem muito esse dilema, sabe, Giovanni? Porque vai chegando no final do processo, por mais que eu sempre explique, deixe muito claro isso no começo, como eu trabalho, né? De que eu não vou apontar a profissão para a pessoa e tal. Chega no Uhum. final, muitas vezes as pessoas têm essa angústia, né? E querem ter uma resposta de um terceiro. Mas aí a gente trabalha esses aspectos dessa habilidade de tomada de decisão. Tomar decisão. E tomar decisão envolve você ceder, né? Acho que é isso que é muito difícil, né? Porque a gente, quando quer tomar decisão, no mundo ideal é isso, né? Ah, eu tenho 5 opções. Aí eu tenho uma que é sensacional e as outras 4 que são péssimas. Meu Deus, muito fácil. Eu Aham. sei que decisão eu vou tomar, mas na vida não é assim, né? A gente vai, isso aqui tem essa parte que é boa, mas aqui tem esse prejuízo. A outra já tem esse lado que é legal, mas tem isso aqui que eu não gosto. Então é Aham. muito mais de quais são os benefícios e prejuízos que eu estou disposta a lidar.
para que eu Sim, possa fazer essa escolha de maneira mais assertiva, mas, sobretudo, sabendo que eu não vou ter tudo. Até porque não há sim. uma profissão que seja perfeita, né? Não é esse Uhum, match, assim, né? Que, nossa, tá aqui a profissão feita para a pessoa. sim. Aí a gente vai entrando em outras reflexões, assim, né? Porque hoje também na orientação profissional e de carreira, a gente considera também outro fator, que é as pessoas vivem mais, elas trabalham mais tempo em comparação, porque assim, né, a orientação profissional surgiu há 100 anos atrás. Naquele período a expectativa de vida era outra, o número de profissões existente era outro. Então fazia muito sentido que uma pessoa tivesse uma mesma profissão até o resto da vida, como tanto se fala, né? Ou Sim. então que ela trabalhasse no mesmo emprego para sempre. Mas hoje isso não cabe mais. As pessoas assim, Giovanni, as pessoas fazem transição dentro da própria carreira. Se uma pessoa trabalha 30 anos como psicólogo, ela vai fazer transições de carreira, mesmo continuando a ser psicólogo. Tipo. Vou te dar um exemplo, tá? Hum. Eu comecei trabalhando na educação e com orientação profissional. Ah. Aí Uhum. depois eu fui trabalhar na assistência social. Aí isso Uhum. me exigiu, foi uma transição dentro da minha própria profissão. Própria profissão. Aham. Precisei Sim. estudar E a e. psicologia é muito diversa, né? Tem muitas Exato! possibilidades. Aí faz 3 anos eu decidi que assim, não, eu quero ser psicóloga clínica, eu quero ser psicoterapeuta também. Aí fui fazer Uhum. especialização em terapia cognitivo-comportamental, continuo estudando nessa área. Então, Uhum. assim, é uma transição também. Por Uhum. mais que não seja algo tão brusco, talvez, do tipo, nossa, vou ser artista plástica. Não, não é isso. Ah, sim. Mas é uma transição É dentro uma da própria transição. profissão. E isso também é um negócio muito legal para a gente trabalhar com os nossos clientes, assim, normalizar que as transições vão acontecer sempre na Uhum. vida. E, de novo, não só na profissão, né? Vamos supor que uma pessoa vai ser mãe. Isso é uma transição no projeto de vida dela, que vai ter implicações na carreira e assim por diante. Então, a gente passa por transições o tempo todo na vida. Por isso Uhum. que preparar, né, os nossos clientes aí para conseguir lidar com essas transições da melhor forma, com planejamento, mas principalmente normalizando esse processo, é muito importante. Poxa, que legal, Bruna. Eu acho que já deu as meia hora que a gente tinha combinado. Eu agradeço muito. E eu quero finalizar com um textinho aqui que eu escrevi. Por Pode favor, ser? claro. Quer falar mais alguma coisa? Alguma experiência? Alguma coisa? Tu que sabe? Olha, eu acho que eu falei até mais do que eu imaginei que eu fosse falar. Se tiver mais alguma pergunta, fica tranquilo, eu posso responder, não tem problema. Mas fiquei muito feliz, assim, de saber do interesse de vocês, saber que vocês estão tendo a oportunidade de estudar e pensar, né, sobre essa área que me é tão cara, assim, que é a orientação profissional e de carreira. Eu acho que tem uma assim, a saber que tem hoje pessoas aí que são estudantes de psicologia e podendo estudar isso já na graduação, Eu não assim. sabia sobre Muito legal. a orientação profissional. Descobri agora com essa disciplina. Aham. E eu achei bem É interessante. legal, Bem né? interessante. Mais uma possibilidade para o psicólogo, É né? isso, né? Tem muitos campos de trabalho. Sim. Para encerrar, vou ler uma frasezinha. Kierkegaard escreveu: escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Segundo ele, sempre haverá angústia na escolha. Esse processo de angústia parece ter se intensificado na atualidade, por consequência também de uma sociedade globalizada, conectada, consumista, onde parece sempre haver alguém melhor que você naquilo que você achava que era bom. Acredito que a orientação de carreira pode ser uma ótima opção para quem está se sentindo perdido nesse mundo. Profissão não é apenas sobre ganhar dinheiro, também é sobre saúde física e mental. É sobre fazer escolhas mais conscientes, é sobre conhecer mais a si próprio, para assim tomar decisões menos angustiantes. Concorda com o que eu falei, Bruno? Concordo, que texto bonito, é isso mesmo, assim, né? E a gente conseguir tolerar o desconforto da angústia, porque ele vai ser necessário, né? Sim, é o que a gente conversou bastante aqui, né? Sobre essa angústia de escolher isso ou aquilo, e a gente sempre vai perder alguma coisa.
E, no entanto, assim, lidar com essa angústia ainda é o melhor caminho, né? Porque sem fazer isso, qual que é a opção que resta, né? Aí eu vou terceirizar Sim, todas as minhas decisões, então os outros vão escolher por mim, porque aí exatamente. eu não vou também me privar da angústia da mesma forma. Depois eu vou ter que lidar com as decisões que os outros tomaram. Isso também vai ser ruim. Também outro fator, que é as pessoas vivem mais, elas trabalham mais tempo em comparação, porque assim, né, a orientação profissional surgiu há 100 anos atrás. Naquele período, a expectativa de vida era outra, o número de profissões existente era outro. Então, fazia muito sentido que uma pessoa tivesse uma mesma profissão até o resto da vida, como tanto se fala, né? Ou Sim, então que ela trabalhasse no mesmo emprego para sempre. Mas hoje isso não cabe mais. As pessoas assim, Giovanni, as pessoas fazem transição dentro da própria carreira. Se uma pessoa trabalha 30 anos como psicólogo, ela vai fazer transições de carreira, mesmo continuando a ser psicólogo. tipo. Vou te dar um exemplo, tá? hum, Eu comecei trabalhando na educação e com orientação profissional. Ah, Aí uhum, depois eu fui trabalhar na assistência social. Aí isso uhum. me exigiu, foi uma transição dentro da minha própria profissão. Própria profissão. Aham, Precisei sim. estudar E a e. psicologia é muito diversa, né? Tem muitas Exato! possibilidades. Aí faz 3 anos eu decidi que assim, não, eu quero ser psicóloga clínica, eu quero ser psicoterapeuta também. Aí fui fazer Uhum, especialização em terapia cognitivo-comportamental, continuo estudando nessa área. Então, uhum, assim, é uma transição também. Por uhum. mais que não seja algo tão brusco, talvez, do tipo, nossa, vou ser artista plástica. Não, não é isso. Ah, sim. Mas é uma transição É dentro uma da própria transição. profissão. E isso também é um negócio muito legal para a gente trabalhar com os nossos clientes, assim, normalizar que as transições vão acontecer sempre na Uhum, vida. E, de novo, não só na profissão, né? Vamos supor que uma pessoa vai ser mãe. Isso é uma transição no projeto de vida dela, que vai ter implicações na carreira e assim por diante. Então, a gente passa por transições o tempo todo na vida. Por isso uhum. que preparar, né, os nossos clientes aí para conseguir lidar com essas transições da melhor forma, com planejamento, mas principalmente normalizando esse processo, é muito importante. Poxa, que legal, Bruna. É, eu acho que já deu as meia hora que a gente tinha combinado. Eu agradeço muito. E eu quero finalizar com um textinho aqui que eu escrevi. Por Pode favor, ser? claro. Quer falar mais alguma coisa? Alguma experiência? Alguma coisa? Tu que sabe? Olha, eu acho que eu falei até mais do que eu imaginei que eu fosse falar. Se tiver mais alguma pergunta, fica tranquilo, eu posso responder, não tem problema. Mas fiquei muito feliz, assim, de saber do interesse de vocês, saber que vocês estão tendo a oportunidade de estudar e pensar, né, sobre essa área que me é tão cara, assim, que é a orientação profissional de carreira. Tem hoje pessoas aí que são estudantes de psicologia e podendo estudar isso já na graduação, Eu não assim. sabia sobre Muito legal. a orientação profissional. Descobri agora com essa disciplina. Aham. E eu achei bem É interessante. legal, Bem né? interessante. Mais uma possibilidade para o psicólogo, É né? isso, né? Tem muitos campos de trabalho. Sim. Para encerrar, vou ler uma frasezinha. Kierkegaard escreveu: escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Segundo ele, sempre haverá angústia na escolha. Esse processo de angústia parece ter se intensificado na atualidade, por consequência também de uma sociedade globalizada, conectada, consumista, onde parece sempre haver alguém melhor que você naquilo que você achava que era bom. Acredito que a orientação de carreira pode ser uma ótima opção para quem está se sentindo perdido nesse mundo. Profissão não é apenas sobre ganhar dinheiro, também é sobre saúde física e mental. É sobre fazer escolhas mais conscientes, é sobre conhecer mais a si próprio, para assim tomar decisões menos angustiantes. Concorda com o que eu falei, Bruno? Concordo, que texto bonito, é isso mesmo, assim, né? E a gente conseguir tolerar o desconforto da angústia, porque ele vai ser necessário, né? Sim, é o que a gente conversou bastante aqui, né? Sobre essa angústia de escolher isso ou aquilo, e a gente sempre vai perder alguma coisa. E, no entanto, assim, lidar com essa angústia ainda é o melhor caminho, né? Porque sem fazer isso, qual que é a opção que resta, né? Aí eu vou terceirizar Sim, todas as minhas decisões, então os outros vão escolher por mim. Porque aí exatamente. eu não vou também me privar da angústia da mesma forma. Depois eu vou ter que lidar com as decisões que os outros tomaram. Isso também vai ser ruim, né? Aham. Então, acho Não, que não vai sentir aquele controle de ter tomado aquela decisão, pode ser até que seja exato, pior, né?
Exatamente, exatamente, né? Então, o melhor caminho é a gente aprender a tomar melhores decisões. E eu tive uma professora de orientação profissional que ela dizia que a gente sempre escolhe o melhor que pode nas condições que tem, assim, né? Então, naquele momento em que a gente tomou uma determinada decisão na vida, foi a melhor escolha que a gente podia fazer. Talvez, hoje seria diferente, hoje não seria a escolha ideal, mas é que hoje eu já tenho experiência, eu já vivi o suficiente para talvez poder também entender que aquele não era o melhor caminho, né? Sim. Mas E é isso, Bruna. Muito obrigado. Quero eu agradecer agradeço. muitíssimo mesmo. Eu acho que a professora Graziela vai dar 10 pra gente depois desse podcast. Tomara, vou torcer que sim. A professora Grazi foi a minha colega de mestrado. Olha que legal. Exato, a gente estudou juntas e ela foi minha dupla. Meu Deus, a gente ralou, 2 anos juntas. 2 anos. É isso aí, Bruna. Obrigado, tá? Imagina, Pode? eu que agradeço. Um beijo, viu? Valeu.